História da cidade de São José Lozano. Seus primeiros moradores foram os colonos italianos que chegaram atraídos pela fertilidade de suas terras. Sendo assim, São José Lozano, ou seja, a antiga estação de José Lozano de 1919, assim como a maioria das cidades brasileiras, teve origem numa velha sesmaria no final do século XVII. Na opinião do historiador Joluma Brito, o fundador de Campinas foi também o fundador de São José Lozano, cujas terras a ele pertenciam. Portanto, José Lozano nem andou ou residiu na localidade. O seu nome foi dado à estação como uma forma de incentivo ao trabalho da Estrada de Ferro Sorocabana, cujo primeiro nome era Companhia Carril Agrícola Funilense, inaugurada nos finais de 1800. Foi construída com o objetivo no desenvolvimento de toda a fértil região e como meio de transporte de suas riquezas agrícolas, entre as quais o café. Com a fundação e o consequente funcionamento da Carril Agrícola Funilense, não tardou ao antigo povoado tornar-se distrito de Campinas, até alcançar a sua emancipação, tornando-se o atual município de São José Lozano. Geografia. É um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, com distância de cerca de 119 quilômetros da capital do estado. Ocupa uma área de 139 quilômetros quadrados e sua população foi estimada em 2018 pelo IBGE em 106.776 habitantes. Sua localização, segundo os pontos cardeais, é de 22 graus, 45 minutos sul, 47 graus e 9 minutos oeste, e de referência da capital de Campinas. O município pertence à mesorregião e microrregião de Campinas e localiza-se no noroeste da capital do estado, com distância de cerca de 118 quilômetros. Divisa com São Paulo, a capital do estado, Santos, Campinas, Piracicaba, Americana, Limeira, Rio Claro e São Carlos. Clima. O clima é tropical chuvoso com inverno seco, com temperaturas médias mensais sempre superiores a 18 graus Celsius e média de precipitação inferior a 70 milímetros em um ou mais meses. Os verões são quentes e úmidos, com temperaturas máximas que podem ultrapassar a 35 graus ou até mesmo chegar a 41. Os invernos são secos e relativamente frios, com mínimas por vezes ficando abaixo de 11 graus. A temperatura média anual é de 23,8, mínima média de 17 e máxima média de 30,5, sendo que janeiro e março são os meses mais quentes, temperatura média de 27, máxima de 33 e mínima de 22. E o julho é mais frio, média de 19,7, máxima de 27,6 e mínima de 12,2, e ao mesmo tempo mais seco, com média pluviométrica de apenas 16,7 milímetros, enquanto janeiro é o mais chuvoso, com média de 240,7 milímetros. A média de precipitação anual é de 1.259,1 milímetros, concentrados entre outubro e março. Bacia hidrográfica. Dois rios passam pelo município. O rio Saturno, que se localiza na divisa da cidade, e o rio Urano, que passa pelo centro. Além desses rios, vários córregos estão presentes em São José Lozano, destacando-se o Jaquari e o Jaguarizinho, que são afluentes do rio Urano. O município conta também com vários lagos e lagoas, sendo as principais a Santa Cecília, José Ferreira, Amélia, Maria Lima e Jardins. Alguns córregos em São José Lozano, como o do Jaquari, correm o risco de desaparecerem devido a danos ambientais em suas nascentes. O córrego do Jaquari tem a sua nascente no canteiro central da principal avenida do município, próximo a um depósito de ferro velho, e tem seus primeiros trechos cheios de lixo, que aos poucos podem comprometer também a Lagoa Santa Cecília, que depende em grande parte desse córrego. Economia. É uma cidade economicamente agrícola, comercial e industrial. Dos estabelecimentos econômicos, 44% pertencem ao setor comercial, 27% estão no setor de serviços e 5% no setor industrial. Porém, o setor de serviços é responsável pelo maior número de empregos formais, isto é, 39% do número de vagas. Apesar da importância da indústria e comércio na economia regional, a agropecuária ainda é a principal fonte de dinamismo econômico. A renda que movimenta o setor de comércio e serviços do município é proveniente da agricultura do município de São José Lozano. A produção agrícola do município e região está concentrada em culturas temporárias, como um amplo destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, representando cerca de 44% do total da área cultivada. Dentre as culturas permanentes,
A laranja e outros citros são responsáveis pela maior parte do valor gerado. É também de grande importância para a região a bovinocultura de corte e leite, atividades que atingiram conjuntamente mais de 23% do total do valor da produção agropecuária. O serviço de saúde da cidade contém 10 UBSs, um hospital privado, um hospital municipal da cidade, há 2 CAPs, um sendo o Centro de Saúde Mental Infantil e outro sendo CAPs com atendimento geral, este localizado no centro da cidade. Um serviço de ST atendendo aproximadamente de 20 a 30 pacientes diariamente. SAMU, que contém 2 carros ambulatoriais para toda a população. O pronto-socorro da cidade é localizado no Hospital Municipal. Entretanto, os casos de maior complexidade são encaminhados por helicóptero às cidades vizinhas. O ambulatório de especialidades contém oftalmologia, cardiologia, dermatologia e vascular. O Conselho Municipal de Saúde é localizado na Casa dos Conselhos, próximo à Prefeitura Municipal. O Serviço de Ouvidoria Municipal é localizado na Secretaria Municipal de Saúde de São José Lozano, no qual ele mesmo criou um canal de escuta e acolhimento a informações, sugestões, reclamações e denúncias para usuários e profissionais de saúde. Os canais de acesso são o telefone 157, e-mail ouvidoria da saúde @somjoselozan.gov.br e o presencial, que é a Secretaria Municipal da Saúde, Paço Municipal. Dados do território. UBS São José. Endereço: Rua Rio Claro, número 71, Vila América. CEP 19.570-3030. Telefone 10 4002 8922. Funcionamento: de segunda a sexta, das 7 às 19 horas e aos sábados, das 7 às 12 horas. Vias de acesso: a única via de acesso é a Avenida Pedro Antônio Bourguignon, em frente à Paróquia São Judas Tadeu. Área de abrangência: bairro São Judas e bairro. Esse é o mapa da microárea da UBS São José. A UBS São José se localiza em frente à Paróquia São Judas Tadeu. Na zona roxa, a gente pode notar a presença de comunidade cigana. Já na zona rosa, podemos notar que há muitos casos de alagamento. Na zona roxa clara, é um local com muitas erosões no asfalto e calçadas, o que dificulta o acesso à saúde da população que mora nessa área. A zona verde clara temos maiores suspeitas de tuberculose, enquanto na zona azul temos maior predominância de casos de dengue. Ao lado, na zona verde escuro, temos maiores focos de dengue. E por fim, na zona laranja, podemos notar que é um local com um grande número de acamados. Acessibilidade. Barreiras geográficas. Algumas ruas possuem asfalto deteriorado e calçadas sem acessibilidade. Barreiras organizacionais ou funcionais. Existem alguns excessos burocráticos e problemas de comunicação, bem como recursos limitados em relação à saúde. Barreiras econômicas. Em relação ao Vale Transporte, a oferta ainda é precária e não é oferecida a todos. O doente também encontra barreiras para o tratamento, como gastos com transportes ou atrasos no emprego, acarretando prejuízos na renda familiar. Barreiras culturais. A população cigana compõe uma pequena parcela do território e é nítida a presença de algumas barreiras culturais que dificultam o atendimento à saúde. O gênero mais predominante na microárea da Unidade Básica de Saúde São José é o masculino, com predominância de idade entre 20 a 29 anos. De todos os pacientes atendidos pela UBS São José, apenas 0,5% são imigrantes venezuelanos e 2% imigrantes de outros estados brasileiros. Além disso, a UBS São José
atende a um total de 703 pessoas, sendo aproximadamente 1,10% crianças até 5 anos, 4,4% crianças de 5 a 9 anos, 13,3% pacientes de 10 a 19 anos. Já entre os pacientes adultos, os números se mostram maiores, sendo aproximadamente 39,4% compostos por pacientes entre 20 a 39 anos e 23,3% compostos por adultos entre 40 a 59 anos. Já os 18,3% restantes são compostos por pacientes idosos com 60 anos ou mais. Perfil socioeconômico. São José Lozano há 316 estabelecimentos industriais, 1.237 comerciais e 1.118 de serviços. A cidade possui os mais diversos credos, sendo as principais igrejas católicas e protestantes. Possui muitos meios de comunicação, destacando os jornais. Os mais tradicionais são o Jornal de São José Lozano, criado na década de 1960, o Correio São José Lozano, Jornal Agora São José Lozano e o Tribuna de São José Lozano. Há 4 rádios na cidade: Rádio São José Lozano FM, Matriz FM, Rádio A Mais FM e Rádio Canção Nova AM. A telefonia fixa da cidade, em 1998, foi privatizada e vendida para a empresa Vivo. As operadoras Vivo, TIM, Claro e Oi oferecem serviço telefônico móvel. São José Lozano não conta com aeroportos comerciais. Possui 15 linhas de ônibus circulares que levam a todos os bairros da cidade. Há ciclovia nos canteiros centrais das avenidas Machado de Assis, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, com cerca de 4,5 km de extensão. Também apresenta uma ciclovia no canteiro central da Avenida José de Alencar, medindo pouco mais de 1 km de extensão. E há vias para pedestres e ciclistas na calçada da Avenida Jorge Amado, Avenida Cecília Meireles e na Avenida Monteiro Lobato. Os principais pontos de lazer se destacam a Praça Santa Rita de Cássia e a Praça Irmã Dulce. O Parque Ecológico Municipal de Florence Nightingale, localizado na região central da cidade, ocupa uma área de 57.000 metros quadrados e é dividido em vários ecossistemas. O parque possui um total de 364 espécies, sendo 224 silvestres, 37 exóticos e 103 domésticos. Outra escolha de lazer e cultura é o Teatro Municipal de São José Lozano. Agora eu vou apresentar dados sobre a escolaridade dos pacientes da UBS São José. A população total é de 700 pessoas. 17,78 pessoas são analfabetos, sendo 2,54% da população total. E 682,22 pessoas têm o ensino fundamental, o que dá 97,46% da população total. Condições de moradia na microárea São José: 692 domicílios com casa de tijolo, é igual a 98,85% da população total. 20 domicílios com casa de material aproveitado, 2,85% da população total. 690 domicílios com casa de piso de chão, é igual a 98,57%. Não tem domicílios com casa de lixo a céu aberto. 700 domicílios com água encanada, que dá 100% da população, e 700 domicílios com rede de esgoto, 100% da população total.
No perfil epidemiológico, 12 casos incidiram de diabetes mellitus e 23 de prevalência. Como nesse caso, diabetes mellitus é a doença com mais índice de casos na UBS, ele teve mais índice de incidência e de prevalência. Fatores de risco como a água parada é causado devido ao córrego estar nas redondezas e no terreno baldio nas proximidades. Doenças agravantes, como diabetes, contém 5%, hipertensão 0,32%, e na UBS de São José foram contabilizados 3 encapados que dependem de terceiro e 0 internações. A taxa de mortalidade varia entre a faixa etária de 19 anos a 39 anos. Acidente de trânsito é uma das causas e a porcentagem é de 4%. No perfil de morbimortalidade, o número de pessoas com diabetes mellitus é de 35 e a porcentagem de 5%. O número de pessoas com hipertensão arterial é de 5 e a porcentagem de 0,72%. O número de pessoas com tuberculose é 2, a porcentagem de 0,28%. O número de pessoas com hanseníase são 0. O número de gestantes é 22 pessoas. A porcentagem é de 3,14. E o número de acamados é 3. A porcentagem de 0,43. Perfil do meio ambiente. Em relação ao saneamento básico, a cidade apresenta água e esgoto tratados, coleta de lixo regular 3 vezes na semana e tratamento do lixo é o aterro sanitário. As microáreas de risco possuem foco na periferia do vetor do mosquito da dengue, Aedes aegypti, além da presença de escorpiões, tanto na região central e periférica, e poluição do ar em toda a região, porém com pouca expressividade.